Fala galera do Meteoro Repórter, aqui é Pedro Zambarda, colaborador do Meteoro Brasil, e hoje a gente tem uma entrevista muito importante com um dos personagens do documentário Folha Corrida, dirigido pelo premiado cineasta Chen Littewski, autor aí do Cidadão Boyless. Inclusive eu conversei com o Chaim a respeito também da participação dele no documentário Para Além do Cidadão Kane. É um pesquisador de mídia em cima de uma pesquisa que foi feita pelas professoras a Flora Daimon, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e por Ana Paula Goulart Ribeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É um trabalho aí que rastreia a repressão e as empresas ligadas à repressão, e elas resolveram voltar ao trabalho delas para a atuação da Folha de São Paulo na repressão da ditadura. A Folha de São Paulo, que tenta suavizar essa história, mas emprestou os seus carros do jornal, na época, depois se tornou o maior jornal do Brasil, para ajudar no aparato de tortura e de perseguição dentro da ditadura militar. Esse trabalho eu costumo dizer que é uma continuação do livro Cães... o livro da as pesquisas que eram realizadas a respeito da repressão da Folha de São Paulo. E eu quero chamar um personagem importante desse documentário, que é o Adriano Diogo. Adriano Diogo foi deputado estadual pelo PT de São Paulo e foi, inclusive, torturado pelo Carlos Brilhante, o Alberto Ustra, ídolo do Jair Bolsonaro, que fez, enfim, que torturou ele, torturou Dilma Rousseff, torturou outras figuras importantes da política. A gente quer trazer o Adriano Diogo aqui para conversar sobre todos esses assuntos, e eu vou de vinheta. Vamos lá, gente! Vamos começar então essa entrevista importante aqui com o Adriano Diogo, agradecendo muito a presença dele, por ele se propor a conversar aqui com a gente. E já perguntar para ele, Adriano Diogo, a Folha de São Paulo está voltando a ser a velha Folha de São Paulo quando ela resolve publicar o Jair Bolsonaro? Seja muito bem-vindo aqui ao Meteoro Brasil. Tudo bem, Adriano? Como é que você está? Então, boa noite, Pedro Zambarda, meu querido, me permita até chamá-lo de amigo. Aqui no Meteoro, gravando esse programa. Só quero fazer uma correção no começo, que eu me enrolei na apresentação. O livro que eu digo que é uma continuação é o livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, da Beatriz Cuchinir, que também conta essa história dos caminhões. Mas vai lá, Adriano, desculpa aí, eu me atrapalhei aqui. Não, mas é o seguinte, ó. Vamos contar a história desde o começo, né? Uhum. Nós estamos muito atingidos pela forma que o ICL e as pesquisadoras estão divulgando o nosso trabalho, porque o Chaim Littewski, o diretor, é um grande conhecido nosso, um grande cineasta. Ele já fez um filme há muitos anos atrás, muito pegado, muito forte, que é um dos maiores documentos da história política do Brasil recente, que é o Cidadão Boyless. Bom, a repercussão foi tão grande desse filme que o Chaim acabou indo morar nos Estados Unidos, mora lá até hoje. Bom, quando começou a Comissão da Verdade, não havia grupo de trabalho sobre o papel das empresas na ditadura, nem o papel dos trabalhadores. A Comissão Nacional da Verdade não acolheu esse pedido. Então, nós entramos em contato com uma advogada lá da comissão, uma pessoa que era membro da comissão, doutora Rosa Cardoso, e ela topou criar aqui em São Paulo o grupo Os Trabalhadores e as Empresas. E aí ela até quis fazer uma aproximação com o PT, com o governo, e pôs o nome do Grupo 13. Grupo 13. Bom, o que acontece? Agora, segundo a narrativa do ICL e tal, o trabalho foi feito pela Universidade Federal de São Paulo. Nós sumimos. A Comissão da Verdade de São Paulo sumiu. O IEP, que é o Comissão da Verdade Rubens Paiva, inclusive, né, Adriano? Você presidiu. Pô, trabalhamos que nem louco aqui em São Paulo. Aí deram um jeito de desaparecer. Por quê?
Como é que surgiu essa comissão? Eu estou até procurando um artigo para te mandar, um artigo importante, que a Maria Cristina Tavares escreveu, que explica o que foi isso. Bom, nós pegamos várias empresas para serem analisadas. Nós pedimos para uma pesquisadora argentina vir para o Brasil, a Vitória Basualdo, que ela tinha feito a perseguição dos trabalhadores da Ford. Ela levou a condenação à Ford. Depois ela fez a Mercedes, a Argentina. Então ela veio para nós. Nós pegamos a primeira empresa, a Volkswagen. Dissecamos a Volkswagen. Foi uma coisa impressionante. Lá na Comissão da Verdade. Lá na Comissão da Verdade, aqui, né? Aqui em São Paulo. Bom, lá na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade não ficava aqui, ficava lá na Assembleia. E nós fomos fundo. Como consequência desse trabalho maravilhoso que nós conseguimos fazer, graças aos acionistas alemães e tal, nós conseguimos provar que a Volkswagen era um quartel, era uma subsede da repressão, era uma ASI. E a Volkswagen fez um trabalho sujo pra caramba. Tanto é que o chefe da segurança da Volkswagen era nada mais, nada menos que Franz Paul Stengel. Franz Paul Stengel, o chefe do campo de concentração de Treblinka e Sobibor. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o caso Volkswagen foi para a justiça. E os caras perderam na justiça. Aí a Volkswagen, numa manobra espetacular, conseguiu transformar a condenação num termo de ajustamento de conduta, como se fosse uma lei Rouanet. Como se fosse uma lei Rouanet. E livrou a cara da Volkswagen. Ela pagou um projeto que foi depositado na Unifesp e fez esse termo de ajustamento de conduta. E o pior é que a justiça brasileira acatou. É uma das maiores vergonhas jurídicas da história do Brasil, esse caso Volkswagen. Porque a Volkswagen tinha que ser levada à condenação. Claro. Ela não podia fazer um acordo, né, de financiar projetos e tal. Aí o que acontece? Esse acordo foi lavrado, digamos assim, instalado dentro da Unifesp, Laboratório de Antropologia Forense, da Unifesp. Então, a isso que nós estamos nos referindo. Aí essas meninas, elas eram um dos grupos, né, que eram os 13 projetos, elas pegaram para fazer a folha. A Bia Kuchir já havia feito. Aí elas nos procuraram, ajuda. Nós ajudamos a fazer. E deu no livro, e aí o ICL acatou a ideia e contratou o Chaim, que é um tremendo cineasta, né, que fez o Cidadão Bollnich. Aí, na mão do ICL, do Eduardo Moreira, virou esse fenômeno. São 4 ou 5 capítulos. Entendi. Hoje já está no 3º capítulo. O primeiro eles deram de graça, teve 100 mil inscritos. Depois teve o segundo, hoje já foi 3º. Entendi. O que elas fizeram? Elas fizeram Então, na verdade, esse trabalho vem muito depois da apuração que vocês mesmos fizeram na época. Teve a comissão aqui no estadual e também a Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Nacional não quis, não aceitou. Não aceitou. Esse capítulo não entrou no capítulo da Comissão Nacional, só ficou na estadual. Tá. Estou procurando um artigo aqui da Maria Cristina Fernandes para te mandar, que era importante, porque a Maria Cristina fez ao pé da letra o que aconteceu. Era importante vocês, que são um canal muito exigente, muito responsável. Claro. Bom, eu só queria te dizer que aí nós descobrimos que, além desse negócio da Volkswagen ter sido condenada, o presidente da Volkswagen era nada mais, nada menos
e Wolfgang Sauer. Wolfgang Sauer. Uhum. O senhor Volkswagen. Eu tenho até o livro aí para te mandar. Tá. Aí, o que acontece? Ele conta como ele foi para Roma e interveio lá para rachar a Arquidiocese de São Paulo e tal. Bom, eu estou te falando isso porque foi muito trabalho. E, de repente, nós desaparecemos. Nós desaparecemos. Ó, mandei aí no seu privado Vou pegar aqui. livro sobre o presidente da coisa. Nós desaparecemos, né? Então, nós estamos meio ressentidos, magoados pela forma que nós somos tratados. Sim. Porque não é um jeito bom o IEP, porque quando acabou a Comissão da Verdade, quem continuou todos os trabalhos foi o IEP, o Instituto de Pesquisa, presidido pelo Sebastião Neto. Né? Então, essa história, nós estamos meio... Mas aí gerou essa série. Foi feito o lançamento lá na Cinemateca Brasileira, uma sessão de cinema espetacular, os 2 capítulos. E, além de eu ter feito a pesquisa, eu apareço de depoente. Sim. Por causa do negócio do carro, o Ivan também, o Ivan Seixas. E aí Mas a esse aqui é o livro do que o Adriano Diogo está falando aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Esse Wolfgang é o livro do Sauer. alemão, né? Isso. Do alemão, é. O Homem Volkswagen. O Homem Volkswagen. 50 anos de Brasil. Que foi o responsável, então, por colaborar diretamente com a ditadura. E aí eles fazem um acordo. E aí esse grupo de pesquisa... O Ministério Público cometeu um erro, porque a Volkswagen tinha 2 projetos no Brasil. Tinha o projeto da Fazenda do Rio Cristalino, que foi o maior exemplo de trabalho escravo, foi detectado como o maior incêndio da floresta amazônica nos tempos modernos, mas o Ministério Público só analisou o lado da fábrica, não analisou a fazenda, porque senão, seguramente, a Volkswagen teria sido condenada. Não tinha outro jeito. A fábrica teria sido condenada. Entendeu? Mas como foi separado? Porque quem fez a pesquisa sobre a fazenda foi o padre Rezende. Eu fiz até uma especial aqui com o padre Rezende, no tempo de Joaquim de Carvalho. No tempo de Joaquim de Carvalho, olha a mensagem que nós mandamos aí para as meninas, para a pesquisadora. O Ministério Público não fez a pesquisa da Fazenda do Vale do Rio Cristalino. Eu te mandei a arte do livro aí. Esse livro está à disposição. É um livro raro. É um livro que foi impresso e editado pelo Imediato, na Geração. Geração Editorial, sim. Já trabalhei com ele, inclusive. Esse projeto é uma das coisas mais... Bom, enfim, a condenação da Volks gerou 13 projetos e agora a Folha de São Paulo é um. E caiu para esse grupo aí, comandado pela Ana Paula Goulart, para fazer. Aí eu não sei quais foram as tratativas, como eles chegaram ao Chaim, e o Chaim fez o documentário que está disponível, o primeiro capítulo, lá pelo ICL. Os outros 3 capítulos são vendidos, né? Tem que comprar assinatura. Na primeira apresentação, eles alegaram que eles atingiram uma audiência de mais de 100 mil pessoas. Entendi. 100 mil pessoas. Adriano, mas saindo um pouco do ICL, saindo um pouco do documentário, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua história. Você conta uma história que muitas pessoas sabem, mas eu queria saber até mais detalhes. Você foi capturado por conta de um carro da Folha de São Paulo, esses caminhões baú, né? Foi levado para tortura, foi apresentado ao coronel Tibiriçá. Explica pra gente o que foi esse episódio. Vou contar, vai. É o seguinte,
Eu era estudante de geologia Na USP. na USP. E o último trabalho do meu curso, quer dizer, o trabalho de formatura, era Diamantina. E Diamantina é uma escola a céu aberto da mineração do ouro e do diamante no Brasil. A maioria do ouro e diamante no mundo se dá através, como na África do Sul, através de cones, que a gente chama Piper Kimberlite, charutos, charutos de cristal kimberlítico, que é o diamante. No Brasil, a fonte desses diamantes, desse ouro, era na Serra do Espinhaço, lá em Diamantina. Só que ele não estava cravado na montanha, ele estava espraiado ao longo dos aluviões dos rios. Mas essa mineração começou por volta de 1600, quando os portugueses saem do Nordeste da cana e vão para Minas Gerais e descobrem o ouro e o diamante. Então, eu estava lá em Diamantina aprendendo aonde foi gerado todo aquele diamante e como todos aqueles rios, que até hoje se garimpa lá, tem quantidades enormes de ouro e diamante. Nós ficávamos 3 meses lá instalados em Diamantina, era o trabalho de formação e conclusão de curso. Porém, tinha um rapaz da minha escola, um companheiro, meu irmão, praticamente, um estudante de geologia, o Alexandre Vanucci, que era um dos melhores alunos da classe, ele não foi para o estágio de Diamantina. Bom, mas se não foi, não formava. Aí era tudo na base do telefone, né, com fio. A gente ligava para a mãe dele, lá em Sorocaba, e aí, o Alexandre não vem? Alexandre não vem? Não, está com apendicite, não está passando bem. E a gente cismado, né, porra? O cara era o melhor aluno, o mais estudioso, mais isso, mais aquilo. E na hora da formatura o cara não veio. Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa está acontecendo de extracurricular, né? Chamemos hoje. Quando nós soltamos Diamantina, a turma voltou, eu até fiquei com puta do medaço, porque na última noite o pessoal bebeu tanto lá e soltou muitos fogos, fez um barulho lá na cidade. A cidade já era uma cidade bem militarizada. Né? Tinha isso chamado Dom Sigô. Bom, era uma cidade ultra vigiada. E a gente percebia que quando a gente voltava durante o dia para vir para a cidade à noite, tinha um monte de gente vigiando a gente. Não, graças a Deus acabou aquele inferno lá, voltamos para São Paulo. Quando nós voltamos para São Paulo, nós marcamos um encontro lá no Brás, num restaurante chamado La Corunha, na Rua Jolie, que era uma coisa gostosa, simples, de boa qualidade, mas barato, para o nosso padrão. Foi a classe inteira lá fazer a comemoração. E convidamos o Alexandre. O Alexandre só não veio, também não veio, o Alexandre Vanucci, você vai entender por que eu falo tanto nele. O restaurante estava cercado. Tinha polícia por tudo quanto era lado. Mas não era polícia rádio patrulha identificada, era tudo polícia secreta. E tinha um carro da Folha de São Paulo. O Alexandre Vanucci, que hoje dá nome para o DCE, né? Isso, que dá o nome para o DCE da USP. Bom, quando nós vimos o restaurante cercado, coalhado de polícia, nós falamos, todo mundo embora. Dispersar que os caras sabiam que nós vimos aqui. Aí o que acontece? Eu vou para a casa da minha mãe, que eu era recém-casado, voltei de viagem, fui lá jantar. A casa da minha mãe, uma viatura da UBAN, uma perua branca, cercando a casa dela. Nossa. Cercando a casa dela. Aí, nós falamos, fudeu,
cuidou. Uhum. Eu morava pertinho num apartamento lá. Eu não fui dormir no apartamento aquela noite. Uhum. E aí a gente ficou enrolando. No sábado, ia ter dia 13 de março, é um dia 17 de março, Uhum. 73, era um sábado à tarde, ia ter o início da recepção aos calouros do ano de 73. Eu e a minha companheirinha, Arlete, voltamos para casa, fomos tomar banho. Qual não foi a nossa surpresa? Que quando a gente voltou, tinha um caminhão da Folha de São Paulo, daquele caminhão baú grandão, Uhum. na porta da nossa casa, do outro lado da rua, numa borracharia. A gente entrou, ficou olhando, falou: puta, deve ser os caras aí. Vamos tomar banho e vamos voar. Era esse caminhão aqui, né? Só para simbolizar, essa caminhonete aqui, ó. Deixa eu colocar na tela até para você ver. Essa, né? Essa mesma, exatamente. Era esse modelo. Uhum. Era caminhão baú. Porque era uma F350. Porque era meio coisa, mas era esse baú aí. Uhum. Os caras, quando nós estamos nos arrumando, os caras descem, invadem nosso apartamento, pegam a minha companheira Arlete e eu, põem dentro de um Opala, um em cada carro. Nós não fomos com o carro da Folha, fomos com o carro da repressão, como a gente falava à época. Uma perua, um carro da UBAN, um Opala verde. A Folha mais acobertou do que levou vocês. Não, os caras estavam dentro do caminhão. Eles Da saíram Folha. do caminhão, pegaram a gente, e daí eles foram embora com veículos próprios. Uhum. Quando nós chegamos no pátio da UBAN, o caminhão da Folha já estava lá. Também. Aí eu desci do carro, estava encapuzado, o cara me tirou o capuz, era o Ustra. Uhum. E ele estava muito nervoso, porque além de ele estar prendendo as pessoas, naquele dia, naquela hora, naquele sábado, naquela hora do almoço, tinha acabado de morrer o Alexandre Vanucci, meu Seu colega. Morrer não, eles tinham acabado de matar. Uhum. Porque eles prenderam o Alexandre na quinta. Torturaram na quinta, sexta, sábado. No sábado, na hora do almoço, na hora que eu cheguei, acabou. Como é que eu soube? É aquela história, ele tirou o capuz, pegou um revólver, pôs na minha cabeça, falou que era um Magnum. Você falou em uns 10 nomes. O nome dele não era Major, não era Coronel Tibiri, era Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele não era coronel ainda? Não, era Major. E lá ele tinha o codinome de Major Tibiriçá. Major Tibiriçá. Mas ele estava tão nervoso, além de ele ter mandado prender uma porrada de gente naquele dia, a hora que eu cheguei lá, ele tinha acabado de assassinar o meu colega Alexandre Vanucci. Sim. Que era Alexandre Vanucci Leme, sobrenome do pai. Da mãe era Vanucci. E quando nós chegamos lá no pátio, tinham sido mortos 3 meninos, também da LN, que foram pegos na Rua Caquito. O Issame, o Jiboia e o Chiquinho Penteado, que foram presos junto com o Alexandre. Bom, aí aconteceu. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o corpo do Alexandre, ainda moribundo, para não deixar a marca que o Alexandre foi morto lá. O mesmo carro que me trouxe até o BAN levou o corpo do Alexandre lá na rua João Boemer, nas imediações daquele restaurante que a gente ia jantar, jogou o corpo do Alexandre para simular um atropelamento. E contrataram um caminhão, o caminhão atropelou e eles mandaram enterrar o Alexandre em Perus. Na vala comum de Perus, sim. Não na vala, não tinha vala ainda. Numa sepultura mesmo. A vala comum veio depois. Tá. Porque foram retirados os corpos da sepultura. Para simular um atropelamento.
E como o Alexandre era de origem católica, lá de Sorocaba, primo do Paulinho Vanucci, que era foi ministro depois, que já estava preso também, estudando em medicina, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, não aceitou a versão do suicídio e organizou uma missa de 7º dia. E o Gil fez aquela música Cálice e veio apresentar na USP, pela primeira vez, fez um show lá na Poli, pedindo a averiguação sobre por que o Alexandre havia sido morto e a libertação dos demais presos políticos. Como consequência que foi uma missa grande, não foi grande como aquela do Vladimir Herzog em 75, mas foi. Como consequência dessa missa, todo mundo que organizou a missa foi preso com a gente lá na UBAN. Tinha mais de 100 pessoas presas. Eu fiquei 90 dias lá na UBAN. Onde é a UBAN, para tu me entender aqui? É uma delegacia que fica na Rua Tutóia com a Tomás Carvalhal, na Vila Mariana. Sim. Acho que é 36ª delegacia. Que era um complexo militar disfarçado de delegacia de polícia. Né? Porque a UBAN é a junção de tudo, né? O exército e as polícias. A UBAN era um órgão irregular, clandestino, do 2º Exército, que funcionava primeiro lá no quartel do 2º Exército, depois, como era uma coisa informal, eles usaram a estrutura da delegacia, mas era uma repartição militar, não tinha nada de delegacia de polícia. Sim. Porque era uma enorme estrutura militar. Enorme. Com 3 equipes de funcionamento. E era uma máquina de moer carne. Se as pessoas quiserem entender o que era o BAN, consulta o livro do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, chamado Casa da Vovó. Bom, lá eu permaneci 90 dias, Pedrinho. Tá. Aonde? Numa cela forte. O que é uma cela forte? É uma solitária, é um cofre. Cofre. Não tinha luz, não tinha nada. Zero, só saía de madrugada. Beber água, bebia do boi, do buraco, que era, ao mesmo tempo era lugar para você fazer as necessidades, banho, essas coisas nem pensar. 90 dias sozinho. Quase louco. Conversava com as baratas, conversava comigo mesmo. E como essa cela... Você chegou a alucinar? Não, mas, lógico, alucinar, não alucinar de ficar siderado, mas, assim, completamente paranoico. Claro, assim. claro. Porque o cofre, como a gente falava, a cela forte, era ao lado da cela de interrogatório. Embora a cela de interrogatório, a sala de interrogatório fosse toda revestida, quem estava lá no cofre, eu via tudo. E eu via, às vezes, mais do que estava sendo falado. Até inventava, não, criava, né? Então, você escutou companheiros sendo torturados? Durante 90 dias. Nossa. Durante 90 dias. 90 dias. Fora quando eles também vinham me buscar e davam um cacete de repique, né? No dia da missa que Dom Paulo organizou, foi uma pancadaria assim, absurda. Sem pergunta de interrogatório, apanhar por apanhar. E como chegava muita gente nova, toda vez que chegava gente nova, eu falava, conhece o Adriano Diogo? E alguma história sempre aparecia, né? Porque eu era muito conhecido no movimento estudantil, andava por tudo quanto era faculdade, sempre pingava uma nova informação. E aí eu ia para o repique, né? Repique quer dizer, para ser reinterrogado. Então, essa é a minha história. Depois eu fui para o DOPS, que é lá onde a gente chama de Memorial da Resistência hoje, né? O Ustra acompanhou o que aconteceu com você? Ustra? É. E morava lá. Morava lá. Eu era um cara que ele tinha uma predileção, um ódio, assim, pessoal. Mortal, porque ele acho que se arrependeu de já não ter matado a fatura no primeiro dia, entendeu?
E aí eu estava lá, eu estava vivo, né? Dom Uhum. Paulo Evaristo foi lá me visitar, querer me ver, tirar da incomunicabilidade. Então, já tinha matado Alexandre, para desaparecer com outro ia ser um pouco difícil, entendeu? Entendi. Porque o corpo do Alexandre também não foi devolvido para a família. Foi Uhum. enterrado, só foi devolvido para a família uns 10 anos depois. Uhum. E Entendeu? contaram onde colocaram o corpo, né? Exatamente. Quando o Frei Tito foi exumado da França, que veio para o Brasil, aí eles disseram onde estava o corpo do Alexandre. Uhum. Entendeu? Uhum. É duro, Adriano, mas é muito importante. Eu falei para as meninas que eu queria muito que você contasse essa história completa aqui, porque é o que você falou, tem às vezes um apagamento e também uma vontade. Essa história dos caminhões da Folha a gente já tinha escutado falar, legal, que tá saindo um novo documentário, mas é bom você dizer, e você sempre falou uma coisa para mim nas entrevistas que foi a seguinte: apesar do papel nefasto que a Folha de São Paulo teve na ditadura, o jornal depois teve um papel nas diretas e estava mudando. O que aconteceu nessa época do Sim, Bolsonaro? O querido, que mas aconteceu? peraí. Não é só que eles emprestavam os carros, não. Eles tinham policiais dentro da redação, sim, Não, faziam tudo. a redação da Folha da Tarde era uma delegacia de polícia. Sim. Os caras trabalhavam de manhã no DOPS, trabalhavam à tarde na redação. Uhum. Eles anunciavam mortes de companheiros que não haviam sido mortos. Aham. Eles punham Na lista capa, né? na capa. Eles é que criaram o jargão terrorista. Uhum. Eles punham listas de pessoas procuradas na capa do jornal. Na capa do jornal. Listas, listas e listas e listas e listas. Eles punham fake news. Entendeu? Uhum. Eles davam a versão da polícia, dos militares, da ditadura. Eles deram a notícia da morte do pai do Ivan Sejas, do Joaquim, sendo que o Joaquim estava vivo lá dentro, conosco, preso. Entendeu? Uhum. Então, a Era uma Folha, máquina, né? Uma máquina de moer carne. o Fleury frequentava a redação. Ia nas festas. Os caras que trabalhavam na redação, eles prendiam as pessoas e depois iam procurar as famílias das pessoas para oferecer vantagens, como arrumar advogados e tal, e extorquiam as famílias lá dentro da redação. As pessoas, para encontrar os advogados ligados à repressão, iam no andar térreo da Barão de Limeira. Uhum. Entendeu? Uhum. Não é que a Folha da Tarde era uma sucursal do DOPS e da UBAN. Sim. Entendeu? E o dono da Folha de São Paulo, que era dono do grupo todo, sabia, evidentemente, disso tudo. Por isso que não cola aquela história que o Otávio Frias contou pro Fernando Moraes, né, Adriano? De que o pai Bom, não sabia. isso aí é uma história que. Porque um dos motivos pelos quais o Rubens Paiva foi morto é porque ele fez a CPI do IPES e do IBAD. O Uhum. que era o IPES? Era o Instituto de Comunicação Popular que veiculava pequenos filmetes nos intervalos dos filmes e tal, criando a campanha pela derrubada do governo João Goulart contra a implantação do comando no Brasil. O Frias e o Caldeira, que eram dois empresários, que Uhum. eram donos da rodoviária, que Uhum. eles ganhavam dinheiro para caramba, que era um terreno público, eles fizeram uma rodoviária. A rodoviária era lá ao lado da Barão de Limeira. A Folha era uma coisa alimentar. Eles Uhum. foram comprar um jornalzinho derrubado, porque Uhum. qual era o grande jornal que preparou o golpe? Não era o Globo. Quem preparou o golpe foi Assis Chateaubriand, Aham. foram os Diários Associados. Uhum. Quem quiser que leia o livro do Fernando Moraes, O Chateau, Uhum. Imperador do Brasil. Uhum. Esse é o grande livro. Essa é a grande história. Porque o Chateau era tão louco que, quando veio o golpe,
Os diários associados, a TV Tupi, a TV Difusora, eram na Rua 7 de Abril, lá ao lado da Praça da República. Eles fecharam o quarteirão e fizeram a campanha Ouro para o Bem do Brasil. Tinha gente do Brasil inteiro doar toneladas de ouro para a Revolução Brasileira. E sabe onde foi parar esse ouro? O Assis Chateaubriand foi para a Inglaterra, levou todo o ouro e todas as joias que ele arrecadou na campanha. O repórter Esso. Uma coisa da Globo. A Globo não existiu, o Globo existia, né? Que apoiou o golpe. Agora, todo mundo apoiou o golpe, mas Saddam, tudo. Mas depois, quem preparou o esquema da repressão foi a Folha de São Paulo, através do jornal Folha da Tarde. Por isso que assisti dessa forma. Agora, a minissérie dos filmes feitos pelo Chaim Litevski é fantasticamente bem editada. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita na minha vida. Não, e que é importante para um jornal que é visto muitas vezes. Agora acho que caiu a máscara de vez, né? Mas ele foi visto por um tempo como progressista, né, Adriano? Não, depois, né, nas diretas, contratou a Libilu para ir para lá, né? Contratou o Singer. Mas o que eu queria dizer. A turma da ECA, né? Não era só ECA, não. Era a Laurinha Capriglione. Da PUC, sim. Os irmãos Melo, né? O Josimar e o outro Melo. Ricardo. Contratou o filho do Paul Singer, que era um gênio. Era a galera da Libelu, né? O Singer acho que não era da Libelu, não. Mas foi a turma da Libelu que foi para lá. Foi fazer estrada e tal. Mas já era uma outra fase, né? Agora, tem uma coisa importante que eu queria te contar. Agora, eles contrataram um tremendo de um cineasta, né? Sim, para fazer esse documentário. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, saindo um pouco do documentário e voltando pro Ustra. O que você sentiu naquela gravação, quando você viu aquela gravação, quando ele foi levado para a Comissão Nacional da Verdade? O que ele disse ali, o que ele foi inquirido, depois de tudo que ele te fez? Eu queria ter a oportunidade de te perguntar isso, acho que eu nunca te perguntei. Ele era um cara muito psicótico, né? Tanto é que a mulher dele trabalhou com o Bolsonaro até os últimos dias. Sim. Ele tinha um site. Então, teve aquela audiência da Comissão Nacional da Verdade e nós fomos lá. E aí, ele enlouqueceu. O Natalini foi para cima dele, que o Natalini estava um pouco mais esquentado, foi falar, e ele foi para cima, chamou terrorista. Ele perdeu completamente a compostura, né? Mas ele nunca foi julgado. O único processo que tem de reconhecimento contra o Ustra foi feito pela família Telles, que é documentado no livro do Pádua Fernandes, O Ilícito Absoluto. Mas ele nunca foi condenado. Ele foi reconhecido como torturador por uma ação civil, porque no Brasil, decorrente da interpretação da lei da anistia e da compreensão do STF, torturador não pode ser julgado. Tem essa reciprocidade. Eles foram anistiados. Por isso que eles estão falando sem anistia agora, porque eles já foram anistiados pelos crimes que eles cometeram no passado. Isso foi uma invenção da ditadura. E eles querem o mesmo benefício agora para a galera do Bolsonaro, né? Exatamente. Né? Então, você imagina a situação que nós nos encontramos e ainda tem toda essa pressão para anistiá-los, né? Como se eles fossem vítimas, porque eles chamam de reciprocidade. Adriano, a Dilma foi tirada da presidência por causa da Comissão da Verdade? Olha, esse é o discurso oficial, que um dos motivos que ela teria, digamos assim, foi a base ideológica. Mas a Dilma foi retirada da presidência da República por causa da Operação Lava Jato, no que diz respeito à retirada do monopólio estatal do petróleo e à retirada do pré-sal da propriedade do povo brasileiro.
Agora, o nome fantasia da cassação da Dilma é a Comissão Nacional da Verdade. E ela, a Dilma, ela é amaldiçoada, é perseguida, é mal vista até hoje por causa que ela fez a Comissão Nacional da Verdade. É que, como ela é muito preparada, muito competente, ela foi para os BRICS. Agora mesmo, eu vou explicar uma coisa a falar, sujeito, predicado e complemento. Todo mundo do PT que se envolveu com a Comissão da Verdade foi para o sal, foi para a maldição. Esse assunto é um assunto proibido, falar da ditadura é um assunto proibido até hoje. Que a gente vê, inclusive, no atual governo, né? Vamos ser sinceros. Exatamente, porque o ministro Múcio, que foi lá no programa Roda Viva, com a Vera Magalhães, ele fez a defesa do Bolsonaro e dos golpistas, tanto do dia 8 como do anterior. Eu não sei por que não cortam, não fazem a edição, você que é um bom editor, que a turma diz que tem direitos autorais, eu já vi... A gente não pode exibir mesmo, mas eu entendo. Aquilo lá, e em toda a defesa do Bolsonaro, ele usa a fala do Múcio. Não, e tanto é que o Bolsonaro, naquela coletiva que ele deu, no Senado, e o advogado dele, o anterior, usam a fala do Múcio. Usam a fala do Múcio. Então, isso é uma coisa mal resolvida. O Lula mesmo, ele não suporta falar desse assunto. Nem agora, que ele era o principal vítima, a principal vítima dessa coisa, ele não toca no assunto. E vou dizer mais uma coisa, um spoiler aqui. O Frei Chico, o irmão dele, só está sendo perseguido porque é o cara que mais combate a ditadura, porque ele não era do PT, o Frei Chico. Era do PCdoB, né? PCB, aliás. PCB. O Frei Chico nunca mexeu com dinheiro, com aposentadoria, mas ele está sendo perseguido por causa que é um cara de esquerda, comunista, companheiro do Vladimir Herzog, Davi Capistrano e outros tais. Uma pessoa da maior probidade. Esse é o problema, né, Adriano? Todo mundo que toca nesse assunto, ninguém quer lidar. Vai pro céu. Ninguém quer lidar. É uma coisa engraçada. Eu pensei que talvez com a merda que o Bolsonaro fez, a gente conseguisse virar essa página, mas tá difícil mesmo, né? Não, porque os militares no Brasil, eles não são ocasionais. Os militares no Brasil, eles mandam no Brasil desde a Guerra do Paraguai. Desde que Caxias fez aquele serviço daquela limpa lá na Guerra do Paraguai, porque tem dois poderes que emanam do povo, o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário, que é um poder de Estado, sempre foi um poder das classes dominantes. Sim. Mas tem regras. O poder militar, que é uma propriedade do Brasil, que é o quarto poder, ele existe independente de golpe. O poder militar, imagina você, eles mataram talvez a maior história militar do Brasil, está no livro do Euclides da Cunha, que é a campanha de Canudos. Sim. Pois bem, em Canudos, eles mataram 25 mil escravizados católicos. Um genocídio, praticamente. Genocídio, mataram todos. 25 mil pessoas, 25 mil quilombolas, 25 mil sem terra. Porque quando veio a República, os militares brasileiros tinham duas consignas básicas. Eles eram positivistas, que vem essa coisa da bandeira brasileira. São até hoje. Sem ordem não haverá progresso. E eles são eugenistas. Sim. Ninguém sabe no Brasil direito o que é eugenista. Eugenista é a teoria do manicômio. Eugenista é aquela teoria que se a criança nasce com algum grau de retardo, de deficiência, não tem que sobreviver. Tem que matar. E eles fizeram o branqueamento da raça. Isso. Eles fizeram um programa de reforma agrária ao revés. Eles pegaram São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e branquearam. Fizeram um programa, Lei de Terras, e distribuíram terras para os italianos, para os alemães, para os poloneses. Quem viesse da Europa, do leste europeu, ganhava terra.
E aos negros escravizados, alforriados, eles não tiveram nem a direito à reforma urbana e à reforma agrária. Sim. Então, os militares brasileiros, eles sempre estiveram a serviço de um poder, mas eles se consideram o poder permanente. E quem era o poder à época? Quando eles fizeram a Guerra do Paraguai e depois da libertação dos escravos, eles constituíram a República. O poder era o que a gente chama do agropoder, do agronegócio, dos grandes proprietários de terra. Então, os militares brasileiros são a guarda pretoriana das classes dominantes, principalmente da oligarquia rural brasileira. Sim. Depois que vieram os bancos e tal. E eles se constituíram. Quando que eles se organizam? Eles se organizam no governo Floriano e Teodoro, que vem uma missão francesa e cria o Exército Brasileiro, os estamentos. Se você pegar o século XX, de 100 anos, eles governaram 80 anos. Então, os golpes não são exceções. Os golpes são regras. Quer dizer, eles acham... Porque qual é a teoria militar do Brasil? A teoria militar do Brasil é que o brasileiro é o inimigo. É o inimigo interno, que era chamada teoria Meira Matos, e era o centro da teoria do Goberido Couto e Silva. Porque o Brasil, qual a única guerra de fora o Brasil fez alguma guerra de fronteira fora da Guerra do Paraguai? Não, nunca. Onde o Brasil atuou como força armada? Na Segunda Guerra Mundial. Sim. Onde 20 mil brasileiros, quando o Roosevelt veio para o Brasil, propôs que o Getúlio fizesse aquela virada da força do eixo coisa e mandou 20 mil para a Itália. Mas esses 20 mil da FEB nunca foram incorporados ao exército brasileiro. Eles foram numa condição de miserabilidade para a Itália e, quando voltaram, eles eram tão pobres, tão expropriados, que Getúlio Vargas teve que fazer a lei dos flanelinhas do Rio de Janeiro, para acolher todos aqueles miseráveis que voltaram da Itália, que nunca tinham, eram pretos, negros, nunca tinham posto uma bota no pé e nunca tinham pego numa arma. Mas, fora isso, são essas experiências dos capacetes azuis, como essa última vergonhosa, onde o Brasil passou 14 anos no Haiti, através da MINUSTAH. Né? Então, e na ditadura foram criadas as polícias militares, que é o prolongamento das Forças Armadas. É o prolongamento dessa doutrina militar que você falou. Que o povo brasileiro é o inimigo. E que podem ser a fonte agora de um novo golpe, né, Adriano? E agora, com essa confusão da Previdência e tal, eles podem se reorganizar para dar um novo golpe. Com Tarcísio de Freitas, não precisa nem necessariamente do Bolsonaro. É um cara que veio do Haiti. É um cara que foi treinado no Haiti. Viu? Ele é um Bolsonaro que sabe usar talher. Mas ele é um cara capacitado para a guerra interna. Para a guerra interna. E para mim ele já é o candidato, né, Adriano? Não, acho que não tem dúvida. Isso aí ninguém sabe, porque como o Bolsonaro se recusa, fica toda hora... Porque o Tarcísio já declarou, se for para entrar aos 47 segundo tempo, eu não entro. O que vai resolver, vai dar o quadro da política brasileira, vai ser essa crise dos aposentados. Se o governo brasileiro souber, senão essa crise ainda vai crescer. Espero que não atinja aquelas proporções daquela insurreição do passe livre, lá, aquela coisa toda de movimentação de rua, mas o governo brasileiro agiu muito mal. Vamos ver que isso não vira uma crise enorme. Tomara, vamos lá. Torcer para que seja contornada. Tá certo. Adriano Diogo dando uma aula. Oi, diga. Nós não temos um núcleo de estudos estratégicos a respeito dos militares brasileiros.
Sim. Aonde estudam os militares brasileiros? Onde eles estudam? Teoria econômica, teoria política. Eles estudam nessas escolas tipo INSPER, tipo GV. Eles têm uma formação de economia ultraliberal. Estado mínimo. Do currículo da Guerra Fria, do comunismo, do alinhamento com Israel, essa coisa. Nem vou falar isso. Eu vou falar do jeito que eles são formados como profissionais ultraliberais. Ultraliberais. Entendeu? E aí não corrige, não mexe nisso. Não mexe. Sim. Não se mexe nisso. Olha, Adriano, conversaria com você 2 horas, mas infelizmente a gente tem que encerrar a entrevista por aqui. Te agradeço. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de adicionar? Se for, tipo, 5 minutos. Eu acho que seria interessante entender, por exemplo, Flávio, a importância. Última fala, vai. O filme do Walter Salles. Ainda estou aqui. Trouxe à tona, até para o Lula, saber a história da família Paiva. Sim. Que você conhece de cor e salteado. Que mal teve o atestado de óbito corrigido. E o Flávio Dino se manifestou dizendo que corpo insepulto não gera anistia. Tem que abrir processo. Né? Eu acho que essa brecha é fundamental para que nós nos organizemos nesse momento e peçamos que nós possamos pedir que todos os 500 brasileiros mortos e desaparecidos, oficialmente da lista, tenham o mesmo tratamento que o Rubens Paiva está tendo, né? Nesse momento de poder corrigir o atestado de óbito. Tem uma cena que é importantíssima, né? Que aqui em São Paulo, quando a dona Eunice, interpretada pela Fernanda, entra no fórum e mostra uma certidão de óbito fria, mas que dava para ela movimentar as contas, pagar as dívidas e tal. Foi fundamental aquele negócio, aquela lei do Fernando Henrique. Mas agora tem que corrigir os atestados de óbito. Sim. E tem que julgar os militares que estão envolvidos nisso. Sim. Julgar. Se demorar demais, os responsáveis pela morte do Rubens Paiva vão ser absolvidos. Não, mas isso aí dá para fazer pós-morte. O que eu quero dizer é o seguinte: se demorar demais, até o Flávio Dino vai mudar de página, vai mudar a agenda. Claro. É agora. O momento de criar a partir do. Você vê como a obra de arte é importante. O filme Dona Vitória, que é ficcional também, feito pela mãe da Fernanda, mostrava a situação de um morro lá do Rio de Janeiro que era intocável. A partir do filme, todo mundo foi abrir o morro, ver o que acontecia lá no morro. Né? Então, a obra de arte tem um poder de mobilização, um poder. Né? Você vê que mudou a conjuntura. O ano passado não se podia falar de ditadura, de golpe, de militar. Você acha que a sua história e a história do Alexandre Vanucci merecia um filme? Eu acho que merecia, né? Porque merecia, né? É um filme sobre a importância do movimento estudantil naquela época. Né? Sim. Que merecia, sim. Sim. O Camilo fez um livro, né, sobre o Alexandre Vanucci. Podia basear um filme, né? O primo, na verdade. Fez um vídeo, uma videobiografia, que foi interpretada pelo Paulo Frateschi. Muito bonita, por sinal. Quer que eu ponha aí para você ver? Não precisa, só para a gente tocar aqui, mas isso aí daria um filme, né, sobre o movimento estudantil, tá bom? Daria. Vamos continuar. E você vê que mesmo nos canais alternativos nós não temos muito espaço para falar, né? Sim, e a gente tem que falar o máximo possível. É isso. Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui hoje à noite, tá bom? Obrigado, Adriano. Diogo, se cuida, bom descanso. Tchau, obrigado. Até mais, querido. Tchau, tchau. Adriano Diogo aqui no Meteoro Repórter. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa entrevista necessária. Só fazendo a correção de novo lá do começo dessa entrevista, o livro da Beatriz Cuchnier é Cães de Guarda, tá, gente? O Adriano deu uma aula aqui para vocês. Vamos para os créditos e seguindo aqui o nosso trabalho. Vamos lá, gente.
É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, turma. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.